Bem-vindos ao Bekim Ba'alacha 6, Shiur número 29. A gente está no Siman Kuf Nun Het 158, Alachot do 27 ao 29. Dia 29, Alachot do 27 ao 29, na página 77 do livro. Então a gente vai seguindo a sequência do que a gente estava falando das leis de Netilat Yadayim. Então agora a gente começa com Alachá 27, que se a pessoa fez a Netilat Yadayim, e aí ele se distraiu, e agora ele não lembra se ele fez a brachá ou não fez a brachá. Mesmo se ele ainda não secou a mão, a gente fala, Safek brachot leakel, na dúvida, não faz a brachá. Então, por mais que normalmente a pessoa faz a brachá e logo depois de fazer a brachá ele seca a mão, então se ele não secou a mão, seria um indício para dizer que ele ainda não fez a brachá. Já que ele está na dúvida, e pode ser que ele fez a brachá e terminou de fazer a brachá e estava distraído, por isso ele acabou esquecendo de secar a mão, até que ele se distraiu, então, na dúvida, ele não faz a brachá. Então, esse é a Alachá 27. A Alachá 28 fala que tem gente que costuma, na hora que vai fazendo Netilat Yadayim, como a gente falou antes, depois de lavar as mãos, antes de secar, na hora que ele vai fazer a brachá, é bom ele levantar as mãos, ficar com os dedos para cima e levantar as mãos. Então, tem gente que costuma, quando ele levanta as mãos, falar o pasuk, Seu yedechem kodesh ubarichu et Hashem. Levante as suas mãos sagradas e abençoem a Hashem. E aí tem gente que costuma falar isso antes de fazer a brachá. Esse costume é trazido no Shla HaKadosh. Ele traz isso que ele falou, que o Arizal explica que a pessoa precisa levantar as mãos antes de fazer a brachá, como a gente falou atrás, e aí por isso o Shla Kadosh traz para que ele costumava fazer esse pasuk. E assim alguns poskim trazem. O Mishnah Brura traz esse costume, também alguns outros poskim trazem esse costume, dizem que esse era o minhag de Jerusalém. Porém, alguns levantam que a princípio eu tenho um rashash de efsek. Eu tenho medo que aqui, falando esses psukim, isso seria considerado interrupção. Eu já vou explicar ali qual que é a machloket, se isso é interrupção ou não, mas por isso, alachá lemase, quem faz esses psukim tem onde se apoiar, já que muitos achronim trazem esse costume, como a gente falou antes, o Shla Kadosh, o Mishnah Brura, etc., mas que o ideal é a pessoa não falar nada, para não arriscar. Ele falou, é melhor ele ficar na passiva, não falar nada, e não arriscar interromper entre a brachá e a netilá. Então, esse costume de falar, esses psukim, não está trazido em nenhum dos Rishonim, e não está na Gemara, e etc. E aí, se teria problema ou não falar então a pergunta é se isso é chamado parte da mitzvah ou não. E aí depende um pouquinho também, quer dizer, o Oneg Yom Tov, ele se baseia, que ele falou, já que o Tosfot e o Rosh, em Masechet Pesachim, explicam que o motivo que a gente faz a brachá antes de secar a mão é porque até secar a mão a pessoa não terminou a mitzvah. Então aí, quer dizer, ele vai fazer a brachá e imediatamente depois ele vai secar a mão. Então, de acordo com essa opinião, não teria problema, sim fala o Oneg Yom Tov, não teria problema ele falar os psukim antes de fazer a brachá, porque ele fala os psukim, e depois ele faz a brachá, e depois de fazer a brachá, imediatamente depois da brachá, ele seca as mãos, então, baseado nisso, ele não tem nenhum problema ali de interrupção. O problema é que o Rav Ovadia traz, que por outro lado, a gente vê no Beit Yosef, que ele está na dúvida se a pessoa pode fazer a Sheriatzar depois de ter lavado a mão, antes de secar e antes de fazer a brachá de Netilat Yadayim. E aí o Beit Yosef escreve que não, ele não pode fazer a Sheriatzar, porque se ele fizer a Sheriatzar ali, isso seria considerado uma interrupção, um efsek. Então, fala o Rav Ovadia, parece do Beit Yosef, que eu falar algumas coisas seria considerado interrupção. Da mesma maneira também, o
o Rav Chaim Falaji escreve no Ruach Chaim, e assim também o Chesed LaAlafim, que se a pessoa fala, ele tem que falar psukim antes de lavar as mãos, porque se ele falar os psukim depois de lavar a mão, aí seria considerado interrupção. Então, de todos esses psukim, parece que sim tem problema de interrupção aqui. Então, tem o Nimukei Orach Chaim, ele fala ao contrário do Dat Kedushim e do Oneg Yom Tov, e ele fala ao contrário, ele falou, para os poskim que falam que a mitzvah não termina antes dele secar a mão, então ele falou assim, ele já começou, e ele para falar alguns psukim antes de terminar a mitzvah, ele falou, como ele para no meio da mitzvah para secar a mão, então escreve esse Nimukei Orach Chaim, que ele falou, é como se eu fizer a brachá do Brit Milá, e no meio do Brit Milá eu paro para falar alguma coisa. Quer dizer, o Brit Milá ele é feito da Milá, que é o corte, depois a Priá, quando você abre ali o lugar, e etc., e faz o curativo. Ele falou, como você vai falar psukim no meio da mitzvah? Então ele falou, davka para os que falam que secar a mão é parte da mitzvah, aí seria problema. Então, o Rav Ovadia, quando ele vai explicar, ele falou, mas todos esses acronim, o Eliyah Rabbah, o Shlach Kadosh, o Mishnah Brura, etc., que trazem esse costume de falar esses psukim, eles não sabiam nada disso. Então, fala o Rav Ovadia que, por mais que a gente tem perguntas contra o que eles falam, ele falou, para derrubar o que tantos acronim falaram, teria que ter uma prova clara e contundente. Mas, de qualquer maneira, deve ser que o Shlach Kadosh entende que isso é parte necessária, quer dizer, por mais que não vou falar que se ele não falou esses psukim, não cumpriu a mitzvah, mas que falar esses psukim é considerado uma parte importante da mitzvah de Netilat Yadayim, e aí por isso que não é considerado Efsek. No Yalkut Yosef, ele traz que tem uma nota escrita à mão pelo Rav Ovadia, onde ele diz que ele mesmo costumava fazer conforme o Shlach Kadosh. Ele, por muitos anos, fazia assim, e na hora de fazer a brachá, falava esses psukim. Depois ele mudou de ideia, porque ele falou, já que alguns acronim, ele falou, como a gente trouxe antes, Ruach Chaim, o Kaf HaChaim Sofer, o Chesed LaAlafim, etc. Alguns acronim falaram que tem problema de Efsek, então Rav Ovadia preferiu adotar uma postura mais conservadora, e ele falou, olha, na dúvida, é melhor não falar os psukim e não arriscar fazer Efsek, do que falar e acabar fazendo e talvez fazer Efsek. Então, por mais que, de acordo com o Shlach Kadosh, tem que falar que os psukim é parte da mitzvah, e por isso eles não são interrupção, mas já que muitos poskim contestaram e falaram que não é bom falar esses psukim, então o Rav Ovadia traz que o ideal é a pessoa evitar. Se ele faz, ele tem onde se apoiar, mas se não, se ele faz, ele tem onde se apoiar, já que muitos acrônimos trouxeram esse costume. A gente falou, Minhag Yerushalayim era assim, o Eliyah Rabbah, o Shlach Kadosh, o próprio Mishnah Brura, mas que se ele quer ter uma postura mais conservadora, é melhor ele ficar na passiva, não falar nada, faz só a brachá, e aí talvez ele deixou de fazer uma coisa boa, mas ele com certeza não fez uma coisa errada. Quer dizer, o risco de interromper entre a brachá e a mitzvah é maior, então por isso é melhor ele ter uma postura conservadora e não falar nenhum pasuk antes de secar as mãos. Quer dizer, antes de fazer a brachá e secar as mãos. No Halakha Brura, ele levanta uma questão aqui, porque tudo isso de secar a mão ou não secar a mão é válido, de acordo com a opinião do Shulchan Aruch, a gente estudou atrás. Quando ele joga mais de Revit, a água não fica tmeá. De modo que, de acordo com o Beit Yosef,
não seria necessário secar a mão antes de comer. E aí, se eu vou falar assim, aí eu entro num problema maior. Por quê? Ele falou, o que adianta ele fazer a brachá logo antes de secar a mão? Ele falou, ele já interrompeu, ele terminou a mitzvah, ele fala os psukim, e aí ele falou, e é difícil falar que o Shlach Kadosh manda fazer os psukim só quando ele lavou a mão com menos que revit, e se for mais que revit, seria uma interrupção. Então, é bem pouco provável falar que, porque nenhum dos poskim que trouxe esse costume de Shlach Kadosh trouxe a condição, olha, mas isso é só na situação onde ele jogou menos de revit em cada mão. Então, por isso, o mais provável é explicar o Shlach Kadosh, como a gente explicou antes, que o motivo que ele manda fazer os psukim é porque ele entende que esses psukim são chamados parte da mitzvah. E tudo que é parte da mitzvah não é chamado de interrupção. Então, por isso, ele falou, então, já que isso é parte da mitzvah e não é chamado de interrupção, então, nisso que se baseou os que permitiram. Então, quem quiser costumar, conforme o Shlach Kadosh, se basear que isso é parte da mitzvah e falar esse pasuk, Se'u Yedechem Kodesh Ubarechu et Hashem, tem onde se apoiar, mas como a gente falou antes, o ideal, o melhor é a pessoa ter uma postura mais conservadora e não falar esse pasuk e fazer direto a brachá e secar a mão. Agora, depois que ele secou a mão, em relação a se tem a proibição de falar psukim, coisas, etc., ou até interromper entre Netilat Yadayim e Hamotzi, a gente vai estudar Bezat Hashem no Siman Kuf Samech Vav, 166, que tem machloket lá nos poskim, se é proibido interromper ou não, entre o fim do Netilat Yadayim e a pessoa fazer Hamotzi, e aí quer dizer, machloket nos poskim, tecnicamente é permitido, como a gente vai falar lá na frente, mas que o ideal, a pessoa, o recomendado é que a pessoa evite interromper para fazer de acordo com todas as opiniões. Então, mas bom, isso a gente vai falar Bezat Hashem lá na frente. Mas aqui a gente está falando de interromper entre a brachá e secar a mão, isso é muito pior, porque aí entra no problema de talvez interromper da própria brachá. Quer dizer, depois que ele terminou a mitzvah de Netilat Yadayim, entre Netilat Yadayim e Hamotzi, aí é uma machloket que a gente vai ver lá na frente, mas aqui, que é uma interrupção da própria brachá de Netilat Yadayim, então aí eu arrisco interromper entre a brachá e a mitzvah, isso é mais grave. Agora, isso a gente está falando para falar o pasuk e etc. Agora, o Halakha 29 traz que se a pessoa fez Netilat Yadayim, e aí depois que ele fez a Netilat Yadayim, antes dele fazer a brachá, ele ouviu Kadish, ou ouviu Kedushá, que ele precisa responder, ou Yeshemei Rabbah, ou Nagdishah, Kadosh, Kadosh, etc. Então, está escrito na Halakha que ele precisa responder. E aí ele responde, e depois ele faz a brachá e seca a mão. Porque, mesmo para os que falaram que falar o pasuk, que o Shlach Kadosh trouxe, esse pasuk que a gente falou na Halakha anterior, na Halakha 28, que é a interrupção, ele falou ali, porque é um pasuk, ele não é necessário. Agora, aqui ele tem uma mitzvah, que ele precisa fazer. Então, ele pode se apoiar nos poskim que falam que já que ele ainda não secou a mão, ele ainda não terminou a mitzvah, e por isso ele responde o Kadish Kedushá, faz a brachá de Netilat Yadayim, e aí ele seca a mão. Então, por isso ele falou, aqui eles vão concordar que aqui não dá para eu falar, vamos leachmir, porque se eu vou leachmir e mandar ele não responder, ele está deixando de responder Kedushá, deixando de responder Kadish, que é muito valioso. Então aqui a gente fala, olha, responde,
ele falou, mesmo para quem falou lá atrás que isso é considerado uma interrupção, aqui dá para se basear nos poskim que, uma vez que é necessário, que ele tem uma mitzvah, que ele precisa fazer, é uma mitzvah over, se ele não responder agora, ele vai perder, porque por mais que ele pode responder outra kedushá, essa ele ficou sem, então, por isso ele deve responder a kedushá. Mas isso é se ele já lavou a mão e ainda não fez a brachá. Porém, se ele já fez a brachá, só que ele ainda não começou a secar a mão, aqui ele não pode responder o Kadish ou o Kedushá. Então, se ele consegue secar a mão rapidinho e aí responder, ótimo. Mas se não, ele só pensa o Amém, ou o Barechu, ou o que ele foi pego ali de surpresa na hora, porque ele falou, aqui eu já tenho um problema. Porque se ele já fez a brachá e ele ainda não começou a secar a mão, para os poskim que falam que ele termina a mitzvah na hora que ele seca a mão, então ele está interrompendo entre a brachá e secar a mão. Isso aí, para esses poskim, isso seria uma interrupção completa. Então aí, aqui nesse caso, é bem mais complicado. E aí, aqui o correto é ele só pensar no Yesh Merabah, ou no Kadosh Kadosh, ou o que ele está pegando, e aí depois seca a mão, aí responde o resto que dá para responder, mas o que ele ouviu agora, imediatamente que ele foi pego de surpresa, não faz. Aí é óbvio, quando a pessoa viu que está começando a casará, ou está perto ali do Kadish, do chá, etc., não faz Netilat Yadayim, espera um pouquinho, responde a Kedushá e faz Netilat Yadayim 30 segundos depois, já garante, não entra na dor de cabeça, né? Melhor a pessoa prevenir e já fazer tudo direitinho do que entrar no problema e ter que resolver. Mas se ele entrou no problema, a maneira correta a proceder, como a gente falou agora, ouvir o Kadish Kedushá antes de fazer a brachá de Netilat Yadayim, ele pode responder. Se ele já fez a brachá de Netilat Yadayim e ainda não começou a secar a mão, aí ele não pode responder, ele deve só pensar no que ele precisa responder e fazer isso com o pensamento. E aí depois ele seca a mão. Se ele já terminou de secar a mão, aí todo mundo concorda que ele pode responder Kadish e Kedushá. Então isso, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer as brachot direitinho, pensar no que ele está fazendo e tomar cuidado para não interromper entre a brachá e a mitzvah. Mas bom, hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak Baruch para todos.